Em 2019, a funcionária do lar Clenilda Alzira, mais conhecida como Nildinha, conheceu um rapaz pela internet. De repente, eles passaram a se falar todos os dias, por ligações e mensagens, como se estivessem em um relacionamento virtual. Infelizmente, quando a família da Nilda descobriu que o homem, na verdade, era um presidiário muito perigoso, já era tarde demais. Ele já estava morando com ela em sua casa. Roupas cortadas, trancas nos cômodos e móveis furados com faca foram apenas alguns dos sinais que a polícia encontrou no interior da residência, indicando que o que a Clenilda viveu dentro da própria casa antes de perder a vida foi um verdadeiro inferno. Mas antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com o Yuki apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui pro YouTube, voltados pro tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 300 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que saem de terça, quarta e sexta-feira, às 8 horas da noite. Também aproveita para clicar no botão do gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação, e não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos vídeos aqui do canal é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você conhece algum caso que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Clenilda Alzira da Silva tinha apenas 43 anos quando tudo aconteceu em fevereiro de 2021. Nilda, ou Nildinha, como era apelidada carinhosamente pela família e pelos amigos, era uma funcionária do lar e doméstica. Ela morava na Vila Semig, um bairro na região do Barreiro, em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. A Nilda foi descrita pelos parentes e conhecidos como uma pessoa muito boa, dedicada ao trabalho e sempre muito honesta. Apesar de morar em Belo Horizonte na época, a Nilda, na verdade, nasceu em Belém de São Francisco, um município no interior de Pernambuco, com aproximadamente 18 mil habitantes. Cerca de 2 anos antes de tudo acontecer, quando a Nilda já tinha se mudado para Minas Gerais, ela passou um tempo morando com os seus familiares, no caso com as suas primas, tias e sobrinhas. Em um certo dia, em 2019, quando estava conversando com as primas, a Clenilda recebeu uma ligação e se retirou para atender. O que as suas primas não imaginavam é que essas ligações, a partir daquele dia, seriam diárias. Isso porque quem havia entrado em contato com a Nilda tinha sido um homem de 35 anos, chamado Tiago Vinícius Gomes Correia, que não teve a sua imagem divulgada publicamente. Ele entrou em contato com a Clenilda pela internet e começou a se aproximar dela, usando a única coisa que eles tinham em comum para encantar a mulher. Ambos tinham nascido no mesmo lugar, em Belém de São Francisco. A Nildinha e o Tiago, então, começaram a conversar diariamente pelas redes sociais, e as suas primas viam que ela entrava no quarto e ficava no telefone durante horas. Acontece que, depois de alguns meses do relacionamento virtual, a Clenilda, por algum motivo que não ficou esclarecido, decidiu parar de responder o homem e cortou o contato completamente, talvez já tendo percebido que ele não era uma boa pessoa. Então,
Logo após parar de responder o Tiago, as primas da Nilda receberam do homem um vídeo da mulher sem roupas. E na mesma hora, o Tiago ligou para essas primas e começou a ameaçá-las, dizendo que se a Nilda não voltasse a respondê-lo, ele iria atrás de todas elas. As primas e sobrinhas ficaram muito preocupadas e nervosas. Então, elas imediatamente decidiram ir até a delegacia da cidade para relatar aos policiais toda aquela situação. No entanto, o policial que atendeu o caso assegurou que aquele tal homem não conseguiria encontrá-las, justamente porque ele estava ligando de dentro de um presídio na Bahia. Ou seja, durante todos aqueles meses, a Nilda estava se relacionando com um presidiário. Não sabemos direito o que aconteceu, já que ela, infelizmente, não está mais aqui para contar a história. Mas talvez ela tenha cortado o contato com ele ao descobrir sobre a sua situação. Então, depois que as primas voltaram da delegacia, um pouco mais tranquilas porque o Tiago não poderia fazer mal a elas, elas acabaram descobrindo que, na verdade, não era bem assim. Isso porque, após a visita delas à polícia, o Tiago conseguiu o telefone de quase toda a família da Clenilda, e as ameaças que ele fazia começaram a ficar cada vez piores. Porém, o que a família da Nilda não fazia ideia é que ela iria abrigar aquele homem perigoso na própria casa, talvez por medo das ameaças dele, ou até mesmo por estar vivendo uma relação abusiva, mesmo que virtual. Então, em setembro de 2020, quando o Tiago saiu da cadeia lá na Bahia, ele viajou direto para Minas Gerais, acompanhado de um colega. Quando chegou no bairro da Vila Semig, a Nilda já estava morando sozinha em outra residência há um tempo e pediu para que sua amiga e vizinha desse uma chave para o homem. Essa amiga se lembra do dia em que o Tiago se mudou para a residência, cerca de 8 meses antes de tudo acontecer, quando a Nilda ligou do serviço dela para essa vizinha e disse para ela entregar a chave do portão para o rapaz. Ela entregou como pedido e viu que o Tiago estava acompanhado de outro rapaz, que foi embora no dia seguinte, mas ele ficou. Nos próximos dias, essa amiga e vizinha às vezes via o homem na residência, mas eles não tinham muito contato ou proximidade, apenas davam bom dia e boa tarde. A princípio, os vizinhos não entenderam qual era a relação da Clenilda com o homem que havia abrigado em sua casa, se eles eram um casal ou apenas amigos, mas depois começaram a perceber que eram sim um casal. A relação entre eles era extremamente conflituosa, marcada por discussões motivadas por ciúmes da parte do homem. Toda vez que a Nilda ia trabalhar, ele ficava na casa. Assim como quando ela viajava com os patrões, ele também permanecia lá, e a Clenilda estava meio que mantendo ele, sustentando ele. Naquela época, a Nilda tinha uma amiga que tinha se separado do seu ex-marido, com quem teve 3 filhos, e esse ex-marido estava a ameaçando. Quando soube da história, a Clenilda disse para a amiga que um homem nunca encostaria um sequer dedo nela. E por conta de toda essa força que a mulher exalava, ninguém nunca imaginou o que ela estava passando dentro da própria casa após ter abrigado o Tiago lá. As primas da Nilda perceberam o comportamento dela mudando desde setembro de 2020, exatamente no mesmo período em que o homem começou a morar com ela. Apesar de não terem desconfiado de um problema mais grave, a família percebeu que a Clenilda se afastou totalmente das pessoas, incluindo dos próprios parentes.
Todos os finais de semana, os primos se reuniam para beber e fazer churrasco. No entanto, desde setembro, a Nilda parou de ir nesses encontros familiares. A família percebia que tinha algo errado. Eles só não imaginavam o nível que aquilo chegava e só foram descobrir depois que tudo aconteceu. A Clenilda estava sem sair de casa desde o dia 19 de fevereiro de 2021, uma sexta-feira. No entanto, até então ninguém tinha dado falta da mulher, já que ela respondia normalmente pelo WhatsApp. No entanto, na segunda seguinte, dia 22, um colega de trabalho da Nilda, que dava carona para ela todos os dias, passando em frente à sua residência por volta das 7h30 para os dois irem trabalhar. Naquela segunda, ela não apareceu. Ele bateu no portão e tocou a campainha, mas ninguém respondeu, e a casa parecia toda trancada. Como a Nilda não apareceu e já estava ficando tarde, com medo de se atrasar, esse colega então seguiu para o trabalho sem ela. No entanto, por volta das 10h30 da manhã, ele mandou mensagens para a Clenilda perguntando se ela estava bem, e os textos foram visualizados, mas não respondidos. Já no início da tarde, a Nilda ligou para esse amigo e disse que estava bem, mas que estava arrumando as suas coisas, pois iria viajar até a casa da sua mãe em Pernambuco. O colega estranhou aquela situação, já que não era costume da Clenilda agir daquela forma. Ele também teria achado a voz dela muito estranha, como se estivesse embargada, e por conta disso ele decidiu procurar a polícia. Os policiais imediatamente se deslocaram, ainda à tarde, para a residência da Nilda, localizada na rua Fazão, e chegando lá, eles foram recebidos pelo Tiago da janela da varanda, perguntando o que eles queriam. Os agentes responderam que estavam atrás da Clenilda para saber se ela estava bem. E então o Tiago disse que iria chamá-la e os policiais ficaram esperando do lado de fora do portão. No entanto, ao invés de chamar a mulher, o Tiago ignorou a presença da polícia em frente ao imóvel e cometeu um crime terrível naquele momento. Os policiais escutaram gritos da Clenilda pedindo por socorro, e então eles começaram a arrombar o portão, dando vários chutes para tentar salvar a mulher. No entanto, o Tiago retornou até os policiais e perguntou cinicamente se eles queriam entrar. Os agentes disseram que sim, e ele simplesmente respondeu com a frase: "Pode entrar, que eu acabei de matá-la." Os policiais então entraram na casa e renderam o homem, que não ofereceu nenhuma resistência. Já dentro da casa, eles encontraram a Clenilda caída no chão, com diversas perfurações pelo corpo. Ela chegou a ser levada para o hospital Júlia Kubitschek, no bairro Araguaia, no Barreiro, mas, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos. O Tiago foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Quando os policiais começaram a investigar o caso, eles perceberam vários indícios dentro do imóvel que apontavam que a Clenilda havia sido mantida em cárcere privado durante aqueles dias. Dentre as coisas que eles perceberam, as que mais chamavam a atenção era que todas as roupas da Nilda estavam de alguma forma danificadas, aparentemente cortadas com tesouras, o que era um indicativo de dominação e do ciúme do homem. Além disso, havia um quarto específico na residência, que era provavelmente o local onde a Clenilda era mantida em cativeiro, já que a chave estava para o lado de fora, onde o Tiago a trancava e a mantinha reclusa. Além disso, haviam vários objetos espalhados pela casa, além de arranhões na geladeira, os móveis todos riscados e furados com faca,
além do celular da Clenilda estar em posse do Tiago, comprovando que a intenção dele era e sempre foi tirar a vida dela. Depois de alguns dias de investigações, novos elementos foram descobertos que mostravam mais traços da crueldade do feminicídio ocorrido na residência da Nilda. Além de desdenhar do crime contra a mulher na presença dos policiais, o Tiago havia a torturado por dias seguidos. Tudo tinha começado na sexta-feira, quando ela parou de ser vista. Ela tinha parado de ir trabalhar, já que estava com o olho roxo e o nariz fraturado. O Tiago não a deixava sair de casa, já que ele sabia que ela iria denunciá-lo. De acordo com o médico legista que atendeu o caso, foram dadas 13 perfurações com objeto cortante na mulher, que foram aplicadas pouco antes do momento em que os policiais chegaram na residência. A hipótese levantada era de que não havia tido tempo suficiente para a aplicação dos 13 golpes, enquanto os policiais já estavam tentando entrar na residência, ou seja, provavelmente o Tiago havia atingido a mulher com golpes em outras áreas do corpo já anteriormente, e quando os agentes chegaram, ele aplicou o golpe que ceifou a sua vida. No entendimento das investigações, o crime foi motivado pelo descontentamento do Tiago com a presença dos policiais no local, já que o homem acreditou que eles teriam sido chamados pela Clenilda. Ele pensou que ela mesma tinha ligado para a polícia para denunciá-lo pelos outros crimes que tinha cometido na Bahia, e por isso ceifou a sua vida. No entanto, quem chamou a polícia foi o colega da mulher, que estava preocupado com ela. Um dos fatos que causou questionamentos e revolta entre as pessoas que conheceram o caso é que os policiais teriam esperado o homem tirar a vida da mulher para entrar na residência. Um dos internautas indignados escreveu em uma publicação nas redes sociais, abre aspas, "A polícia não fez nada, esperou o cara tirar a vida da mulher para então entrar na casa. Tenha dó", fecha aspas. No entanto, alguns especialistas em segurança pública analisaram o caso e disseram que os policiais fizeram tudo o que era possível. Um desses especialistas explicou as hipóteses para a polícia poder entrar no interior das residências. Abre aspas, "com a autorização do proprietário, com ordem judicial, em situação de flagrante delito, ou para prestar socorro, mas é preciso ter certeza de que isso é necessário. Neste caso, avalio que o policial tinha a hipótese, mas não a certeza de que o crime estava acontecendo. E para entrar e tomar a frente, ele precisa ter certeza. Caso contrário, pode responder por abuso de autoridade. A polícia fez tudo o que era possível. O crime era impossível de se prevenir." Fecha aspas. Um outro especialista ouvido afirmou que a mudança do comportamento da Clenilda era um sinal de alerta, dizendo que algo não estava bem. Ele disse, "Obviamente, não quero arrumar culpados, mas o elemento mais importante deste caso é qual o limite da conivência de amigos, família e colegas de trabalho quando há sinais claros de violência contra a mulher. Tudo é percebido, mas nada é feito por comodismo ou conivência. Uma pessoa normal não se isola. Isso acontece quando há um problema. Se você nota alguém com problemas, tem que buscar saber o que está acontecendo para ajudar. Esta mulher era mantida em cárcere, torturada e sofrendo, mas ninguém sabia o que acontecia. Até quando ela ficaria ali se a polícia civil não tivesse ido ao local? O silêncio mata", concluiu ele. Após ser preso, o Tiago permaneceu atrás das grades até a data do seu julgamento, ocorrido em março de 2023, 2 anos e 15 dias após o crime contra a Clenilda.
Ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelos crimes qualificados, além do feminicídio, também por extorsão, cárcere privado e tortura. A juíza do caso também frisou o fato de o crime ter sido finalizado enquanto os policiais estavam na porta da residência da vítima, demonstrando o total desprezo dele pela punição. Então, Tiago Vinícius Gomes Correia foi sentenciado a 23 anos e 3 meses de reclusão, fora o pagamento de 11 dias multa, cada um deles com o valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A família da Clenilda ficou estarrecida com o caso, já que não acreditavam que o Tiago era capaz de fazer uma coisa daquelas com a mulher. Todos ficaram muito indignados e hoje se lembram da Nilda com carinho. Fica a memória de uma pessoa muito boa, dedicada e muito honesta, lembrou uma familiar. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Clenilda Alzira da Silva foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E não esquece também de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!